10. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Amém? Irmãos, vigília hoje, então. Brincadeira. Todos acharam? Versículo 10 do capítulo 4. Disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes e nem agora que tu falaste ao teu servo. Eu sou pesado de boca, pesado de língua. E então o Senhor respondeu dizendo: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo ou o surdo, o que vê ou o cego? Não fui eu, o Senhor? Vai, pois, e eu serei com a tua boca, e te ensinareis o que hás de falar. Ele, porém, respondeu dizendo: Senhor, eu não posso. Envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. E o Senhor lhe disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala bem. Ele sairá ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe porás as palavras na boca e ele falará. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinareis o que deveis fazer. E ele falará ao povo em teu lugar. Mais uma vez a parte A do versículo 16. E ele falará ao povo em teu lugar. Fala conosco, Jesus. Nós queremos mais do que tudo ouvir e entender a direção que o Senhor tem para nós nesse tempo. Usa o vaso. É de barro, é pequeno, mas é teu. Esse vaso tem dono. Fala com o povo, porque o povo também é teu. Fique à vontade no ambiente, a casa é tua. Quem manda aqui é o teu Espírito. Então somente fala conosco, em nome de Jesus. Pode sentar, querido. Capítulo 4 do livro do Êxodo está nos contando um pouco sobre como se deu o chamado de Moisés. Moisés, o homem escolhido por Deus para libertar Israel do cativeiro egípcio. Moisés, a maior referência no que diz respeito à liderança. Todos os eventos de liderança, congressos, palestras que eu participo, o nome mais citado é o nome de Moisés. Ninguém, quando o quesito é liderança, ninguém foi como Moisés. O que Deus fez na vida de Moisés, Deus não fez na vida de mais ninguém. Quem fala isso não sou eu, quem fala isso é a Bíblia. Último capítulo do livro de Deuteronômio, a Bíblia diz: e nunca mais se levantou em Israel homem como Moisés, com o qual o Senhor falara face a face, boca a boca, os feitos, sinais e manifestações que Deus operou, tanto no Egito, quanto no deserto, através da vida de Moisés. Gente, com Moisés o mar vermelho se abriu em duas partes. Com Moisés no meio do deserto, eles sentiam calor, tinha coluna de nuvem. Sentiam frio, tinha coluna de fogo. Sentiam fome, tinha maná do céu. A água era amarga, virava doce. Moisés. Com Moisés no Egito, as águas do Nilo viraram sangues. Pragas de rã, pragas de animais, da morte dos animais, praga das mortes dos primogênitos. Com Moisés.
Ninguém viveu, desfrutou e viu a manifestação de Deus através de si, no seu ministério, como Moisés. Mas, tão ser humano quanto eu e você, ele está no capítulo 4 num grande dilema. E qual é este dilema? O chamado que Deus tem para a vida dele é tão grande, mas tão grande, que ele olha e diz: eu não posso. Geralmente é assim. Pessoas que Deus tem uma obra muito grande, quando elas são colocadas diante da projeção que Deus tem, elas se sentem tão pequenas, tão incapazes, tão inferiores ao que Deus quer fazer, que a primeira resposta delas para Deus é: eu não posso. Eu já quero que você se solte, olhe para essa pessoa que está do seu lado e pergunte para ela. Olhe nos olhos dessa pessoa e diga para ela: eu não sei como você se sente diante das promessas que Deus tem na tua vida. Fala para ele: talvez, assim como eu, você se sinta pequeno demais, incapaz demais. Agora faz assim para ele: ó, fica tranquilo. Esse é o problema de todo mundo que é chamado. Esse é o problema de todo mundo, né? Só que você precisa entender que o nível do que Deus está propondo a ele realmente é desafiador. Uma vez que Deus está convidando Moisés para libertar Israel do cativeiro egípcio, e eu não estou falando de 1.000, 2.000, 200.000 pessoas, eu estou falando de aproximadamente 3 milhões. Milhões, eu não estou falando de 1.000, eu estou falando de milhões de habitantes. Povo hebreu no Egito, eles já estavam beirando milhões. Deus está dizendo para Moisés: eu quero que você liberte o meu povo, milhões de pessoas, do cativeiro egípcio. E você também precisa considerar que o Egito era a maior potência da época. Nenhuma outra terra, nenhum outro povo se comparava ao Egito. Vamos lá? O que Israel, o que os hebreus estão fazendo cativos no Egito? Só um pouquinho mais baixo, por favor. O que eles estão fazendo cativos no Egito? Eles não foram parar no cativeiro egípcio propriamente como cativos. Não. Eles desceram ao Egito quando José, lembra de José, governador, que foi vendido pelos seus irmãos? Quando José era governador do Egito, e pelo seu governo, o Egito foi o único lugar que não teve fome, uma vez que teve uma fome geral na terra. E pela administração de José no Egito, o Egito era o único lugar que não teve fome. Então todos os povos desciam ao Egito para buscar alimento. E nessa leva, a família de José, que tinha os vendido, os irmãos dele, descem também ao Egito para buscar alimento. Reconhecem o seu irmão José como governador. E lá, José prepara um lugar para que eles possam morar, viver, plantar, regar, casar, dar em casamento e viver uma vida. Só aproximadamente uns 70 homens desceram ao Egito. Aproximadamente uns 70 homens desceram ao Egito. Só que Deus tinha feito uma promessa ao bisavô de José. Quem era o bisavô de José? José era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. A este Abraão Deus tinha dito: você consegue contar as estrelas do céu? Não. Você é capaz de contar as areias do mar? Não. Pois é, Abraão, se você tivesse essa condição, você ia perceber quão numerosa será a tua descendência. Eu vou multiplicar a tua semente de tal forma que eles vão ser numerosos na terra. A tua semente vai ser grande e poderosa. Só que o problema era, a mulher de Abraão era estéril. Deus sempre gosta de colocar promessas gigantes em cenários improváveis. Sempre. Ele pega a semente da promessa e planta numa terra que não tem possibilidade de florescer. Ele acredita em gente que alguém olha e diz: não tem nem raiz. É a especialidade de Deus. Mas ele tinha liberado uma palavra. O milagre acontece, a mulher dele dá luz a um filho, Isaac. De Isaac nasce Jacó e Esaú. De Esaú nasce José e os seus irmãos, que mais à frente vão se tornar
as 12 tribos de Israel, e agora estão no Egito. José governando, a família dele desceu ao Egito. Tempo passou, morreu Abraão, morreu Isaac, Jacó já está velho, também está para morrer. Mas Deus tinha feito uma promessa, e promessas não envelhecem com o tempo. O tempo não é capaz de matar a palavra que Deus falou. Os homens passam, mas a palavra que ele liberou permanece. Abraão já tinha morrido, Isaac já tinha morrido, mas o Deus que liberou a palavra estava vivíssimo. E porque ele estava vivo, ele disse: a minha palavra permanece. E como ele tinha dito que aquele povo ia crescer, o povo começa a crescer. Crescem de um jeito absurdo, crescem de um jeito assustador. Se os egípcios crescem 1, os hebreus crescem 10. Se os egípcios crescem 10, os hebreus crescem 100. O crescimento dos hebreus é absurdo. A maneira como eles florescem, aumentam, é gigantesca. As pessoas olham e dizem: o que é isso? Que gente é essa? Quem tem promessa precisa entender que coisas absurdas acontecerão constantemente na sua vida, tanto para o crescimento quanto para a perseguição. Olha nos olhos dessa pessoa e diga para ela: tenha maturidade para entender. A palavra que está sobre você vai te proporcionar coisas absurdas, tanto para o crescimento quanto para a perseguição. Porque o nível de perseguição que você vive está literalmente acoplado ao nível do crescimento que Deus falou que você teria. Então todas as vezes que eu me preocupo com as perseguições, eu estou ignorando o nível do que Deus falou que faria na minha vida. Elas vêm no combo, porque elas estão ligadas à expansão e ao crescimento que Deus disse que me traria. Todas as vezes que eu foco na perseguição, eu estou ignorando o crescimento. Eles estão crescendo tanto, mas tanto, mas tanto. Passa o tempo, aproximadamente uns 400 anos passam, morre José, morre a família de José, o pessoal da época de José, mas os hebreus estão crescendo, e chega um novo faraó que não entende que crescimento é esse. Ele se irrita tanto que ele diz: que gente é essa? Que crescimento é esse? Que expansão é essa? Por que eles crescem e o que a gente não cresce? A raiva e a perseguição geralmente é provocada por isso, porque eles começam a enxergar em você o que eles não têm. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: para de se incomodar. Fala: essa perseguição é porque o opositor já percebeu que você tem o que ele não tem, que você recebeu o que ele não recebeu. Mas vai fazer o quê? Não é culpa de quem recebeu a palavra. Deus olhou para ele e falou: eu quero. Vai fazer o quê? Faraó olha e diz: eu vou parar o crescimento desse povo. Parar como? Multiplica as aflições deles. Eu quero que dobre as cargas, eu quero que vocês maltratem eles. O que ele fez? A estratégia dele foi o seguinte: sabe as pirâmides faraônicas? Ele começou a colocar os hebreus nessas construções faraônicas. E de início, os egípcios forneciam a palha, a matéria-prima para a construção dos tijolos. Só que eles começaram a dobrar a produção e colocar os hebreus para trabalhar muito, porque ele pensou: vou diminuir o tempo deles e eles não vão conseguir crescer. Depois ele viu que eles não paravam de crescer. O que ele fez? Não fornece mais palha para a produção. Agora eles vão buscar a matéria-prima, vão fazer e vão construir. Atrelado a isso, maltrate eles, oprima eles, aflija eles, porque ele pensou: roubando o tempo deles, eles não vão conseguir crescer. O tempo passou, mas a estratégia é a mesma. Todas as vezes que o diabo quer mexer no teu crescimento, ele toca no teu tempo. Ele te faz achar que você não tem tempo para o que deveria ter, e te faz encontrar prazer num tempo que não te produz nada. Só que para os hebreus a escravidão era dita, escravos. No nosso tempo não, hoje a escravidão é velada. A gente é escravo sem saber que é. Ele rouba o nosso tempo, ele tira a nossa produção, ele nos faz achar que a gente não tem tempo para o que é importante, e a gente diz: estou curtindo, é lazer, é meu momento.
diabo está tocando no teu crescimento e você nem está percebendo. Faz uma cara de profeta. Eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção, tá? Cara da pastora Ilma no manto. Franze a testa. Fecha um pouco os olhos na medida. Não olha devagar não, olha rápido para dar um susto mesmo, porque profeta dá medo. Olha nos olhos dessa pessoa e fala para ela: nunca mais deixe o teu inimigo inverter prioridades na tua vida. Fala: o tempo que é do teu crescimento, não deixe ele trocar com nada. Continue colocando na prioridade o que é prioridade, na importância o que é importante. Não deixe o teu inimigo confundir as tuas ordens. Nós estamos colocando o que é urgente no lugar do que é importante. E as urgências estão tomando o tempo do que é importante. Só que na verdade o que nos faz crescer e avançar são as coisas que são importantes. Não deixe ele roubar o tempo do que é importante. Como para os hebreus a escravidão era dita e não velada como para nós, Deus percebeu que eles não tinham opção. O faraó disse: eu vou impor a eles a redução do crescimento. Que bobo, que bobo. Está gastando tempo tentando fazer acontecer algo que nunca acontecerá. Que bobo. Está empenhando a força dele, o dinheiro dele, os soldados dele, para tentar atrapalhar uma gente que nunca vai ser atrapalhada. Oh,